que seja sobre as estruturas de Estado, o conhecimento, ele fomenta, permite ter mais consciência cívica, mais consciência de cidadão, de exercício dos próprios direitos de cidadão. Mas essa pergunta é importante porque nos impõe uma reflexão crítica. Eu sempre me pergunto e discuto com alguns alunos o seguinte: atualmente nossa estrutura de ensino, em sua maioria, os alunos saem do ensino médio já, diríamos, aptos a exercer sua cidadania, porque estão próximos a completar 18 anos e, portanto, ter capacidade civil plena. Esses alunos, eles saem sem uma noção de estrutura mínima de Estado. Então, como é que eu vou exercer a minha cidadania se eu não sei a diferença entre um procurador de autarquia, um advogado de autarquia, e um procurador da República, que é um membro do Ministério Público? Eu não sei a distinção exata entre um ministro de Estado, as funções de um ministro de Estado, e um ministro do STF. Então, acho que essa noção mínima de estrutura administrativa, para aqueles que estão se iniciando na vida de exercício de direito de sua cidadania, eu acho que ele tem que ter uma noção, da função de um cartório eleitoral que emite o seu título de eleitor, qual é a importância do ato administrativo que te concede uma carteira de habilitação, que órgão é esse, que entidade é essa que fiscaliza isso, qual é o significado de uma sanção que é uma multa de trânsito. Então, o conhecimento mínimo dessa estrutura é indispensável para a cidadania. Eu acho que quanto mais uma coletividade discute esses conceitos, tem acesso às informações, maiores condições ela tem de exercer a sua cidadania, sem dúvida nenhuma. Eu vou entrar numa seara um pouquinho perigosa, mas que é referente, até porque o programa vai para todo o país, com possibilidade de acesso, inclusive pela internet, até dos brasileiros que estão no exterior, que é uma questão ligada à própria imagem da capital federal, que há uma associação por conta dos escândalos políticos, e que, vou me permitir opinar nesse caso injustamente, se estende muitas vezes ao habitante de Brasília. Então, pessoas que vão para fora da cidade acabam dizendo que manifestam às vezes algum constrangimento em situações assim. E eu pergunto justamente ao professor, que é praticamente brasilense, há 20 anos já em Brasília, com relação a esse aspecto na sala de aula. Pode-se dizer como se existe já, particularmente no que se refere a uma consciência das estruturas de Estado, uma consciência também do ponto de vista ético dos estudantes aqui em Brasília, especificamente com relação a essas questões? O feedback que se tem de sala de aula, o retorno que se tem dos alunos, é que principalmente essa nova geração, eu pego um grupo de alunos que está almejando cargos públicos, né, preparação específica, numa faixa etária muito, muito nova, entre 20 e 30 anos aí, em sua maioria, e há realmente uma consciência crítica, um repúdio a todos esses escândalos, a toda essa estrutura de corrupção. Há um anseio de se entrar no serviço público para ter uma profissão, mas também para fazer a coisa correta, de fazer diferente, de entender que você pode ir lá, ter uma profissão justa, ser muito bem remunerado, ter uma carreira de Estado e ter um orgulho de falar: olha, eu sou servidor tal, eu trabalho no Banco Central, eu sou servidor do Senado, sou servidor de ministério. Então, percebe-se isso, que muito mais do que ter só uma carreira, uma profissão, um emprego, entre aspas, um cargo público, tem também essa concepção de: olha, eu vou aplicar os meus conhecimentos e fazer alguma coisa diferente, pelo menos naquela parte que me toca, naquele meu ofício ali, exercendo um cargo ou uma função pública. Eu tenho sentido muito isso de que se quer muito fazer algo diferente. Como é a percepção dos alunos em relação a aspectos específicos da questão administrativa e, particularmente, aqui focando nas aulas da semana, Processo Administrativo Federal, que você pode, inclusive, conferir. Se você não assistiu às aulas, pode conferir também. Daqui a pouco vamos passar os endereços na internet para resgatar estas aulas. Processo Administrativo Federal, sendo que a introdução foi feita a partir da aplicação e do âmbito da Lei 9.784 de 1999. Há uma assimilação tranquila por parte dos alunos, considerando até essa proximidade com a estrutura de Estado? Realmente facilita muito, porque os alunos conseguem visualizar mais facilmente como é que se dá o trâmite de qualquer procedimento administrativo, e eles começam a entender também, porque inicialmente aqueles que nunca tiveram contato, eles imaginam uma coisa muito complexa, algo burocrático, hermético, quase que uma seita, que seriam os procedimentos administrativos. Depois que se estuda a lei do processo administrativo e desses procedimentos, ele começa a entender por quê. Para garantir um contraditório, uma ampla defesa, um equilíbrio entre a supremacia da administração pública, mas também o direito do cidadão, do administrado. E ele entende que esse processo é um mecanismo, como se fosse regras de um jogo, para você conseguir, numa sucessão de atos,
alcançar tanto o interesse coletivo, que deve ser defendido pela administração pública, quanto respeitar os direitos de cidadania, os direitos subjetivos de cada particular, de cada indivíduo. Então, esse processo visa equilibrar as forças nessa relação entre a administração que defende o interesse coletivo e o particular que defende o seu interesse individual. Então, no início parece alguma coisa hermética, mas já nos primeiros momentos da aula ele consegue perceber que é algo muito simples, é algo necessário, é algo que também ajuda a defesa da cidadania, algo que promove a realização dos direitos coletivos e individuais. Eu vou aproveitar e pegar alguns tópicos específicos da aula, inclusive, como, por exemplo, 3 fases do processo administrativo federal. Depois desse conceito introdutório, fica mais fácil a assimilação dos alunos com relação a esse ponto específico? Fica sim, porque, na verdade, é o seguinte, o processo ele vai ter 2 finalidades básicas. Permitir a melhor realização dos fins públicos, do interesse coletivo, e garantir o exercício dos direitos e o cumprimento das obrigações pelos administrados. E daí, isso vai desenvolver uma sequência coordenada de atos, em que o processo vai se iniciar, a instrução, a instauração, aliás, vai ter uma instrução, uma sequência de atos em que a ampla defesa e o contraditório vai prevalecer. A administração nessa fase tem o dever de buscar a verdade real, ou seja, o que de fato aconteceu. Ela não vai se acomodar apenas com o que vier a ela vai tentar elucidar o que realmente aconteceu, e ao final tudo isso vai colaborar com uma série de informações, provas e procedimentos, atos, defesa e contraditórios para uma decisão. E o administrado ainda tem uma oportunidade de recurso para tentar reverter uma decisão que eventualmente entenda que não seja adequada ou de acordo com a lei. Então é muito simples, uma instauração, um início, uma instrução com todos os atos de ambas as partes, com contraditório e ampla defesa, e uma decisão, havendo uma possibilidade de recurso antes de se encerrar tudo. Então, visualizando pelas fases, é algo muito simples, mas com alguns atos que devem ser concatenados em algumas estruturas mais sacramentadas, mais rígidas, para que isso possa desenvolver da maior forma possível, tanto para a administração quanto para o administrado. Uma confusão menos em relação aos estudantes de direito e mais comumente em relação aos cidadãos é a confusão entre as instâncias administrativa e a instância jurídica propriamente dita. Particularmente, por exemplo, quando se fala para o cidadão leigo, quando se fala em, por exemplo, uma decisão do Conselho Nacional de Justiça e que tenha como característica uma decisão envolvendo o Poder Judiciário, mas em âmbito administrativo. A confusão ela é perfeitamente comum. Isso ainda acontece, os alunos ainda quando chegam em sala de aula, eles ainda confundem muito essas instâncias? Os iniciantes não conseguem ver isso inicialmente, mas é coisa que em 2 minutos você consegue desfazer. É só você pensar. Nós temos uma estrutura de Estado com uma tripartição das funções dos poderes. Nós temos a função de legislar do Estado, a função de administrar, gerir os interesses coletivos e de julgar. E nós adotamos essa teoria da tripartição lá do Montesquieu, em que cada grupo de órgãos assume preponderantemente uma das funções. O legislativo legisla, o executivo administra e o judiciário julga. Só que na estrutura do judiciário, por exemplo, ele vai ter que nomear um servidor, ele vai ter que conceder férias, realizar um concurso, fazer contratações. É um mínimo de autoadministração para que ele possa, de forma independente, promover a justiça. Então você tem que separar muito bem o que é uma nomeação e concessão de férias de um servidor do judiciário de um julgamento promovido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, isso fica bem fácil e nítido de ver. No momento, a estrutura de órgãos do Poder Judiciário está atuando de forma administrativa, e aí entra todas as regras de direito administrativo, seria como o Ministério atuando nesse âmbito administrativo. E tem um momento em que ele segue as regras constitucionais do processo civil, do processo penal, de julgamento de um conflito de interesse. Então, não se pode esquecer que, tanto no Legislativo quanto no Judiciário, eu tenho internamente essas atuações de administrativo. É o que se chama de função atípica desses 2 poderes. Então, o processo administrativo também vai se inserir no âmbito administrativo interno da estrutura do Legislativo e do Poder Judiciário. Então, nos 3 poderes, nós temos a aplicação do processo administrativo federal, que é a Lei 9784. Professor, a senhora atua também como advogado e, embora a Brasília tenha essa característica justamente de esse autodesenvolvimento em termos até de trabalho, do ponto de vista do direito público, do direito administrativo especificamente, mas como se poderia passar uma informação para os nossos telespectadores a respeito de uma possibilidade de atuação como advogado especificamente nessa área? É um mercado à parte? É um mercado promissor? É um mercado muito especializado,
principalmente em unidades da federação que tem muito serviço público federal, nós podemos citar Brasília, claro, e Rio de Janeiro, sem contar as outras unidades da federação, há uma demanda muito grande, uma quantidade muito grande de conflitos, de litígios envolvendo especificamente o direito administrativo e a estrutura administrativa. Você pode destacar dentro do direito administrativo a parte só a questão das licitações. E hoje, ou atualmente, cresce muito a atuação do Tribunal de Contas e dos tribunais de contas e conselhos de contas estaduais. Isso gera também uma série de demandas envolvendo o processo administrativo e os processos específicos desses tribunais, que é passível de atuação desse profissional, do advogado. E é uma atuação muito específica, ainda há uma pouca quantidade de profissionais que se especializam especificamente nesse ramo de atuação, sem contar os litígios normais, uma ação de anulação, uma ação indenizatória contra o Estado, tá certo? A questão de precatórios, né, assim, e questão de servidor, de punição e outros aspectos envolvendo a administração pública. É um campo muito vasto, porque a atuação do Estado ainda é muito intensa na estrutura da administração pública brasileira, de um município qualquer até a estrutura da União, que é imensa, que compreende o território nacional inteiro. Nesse sentido, inclusive, há também uma discussão a respeito do que talvez fosse um processo necessário de interiorização de trabalhos especializados. Isso nos diversos ramos. Por exemplo, o estudante de medicina, o formando em medicina, alguém que se formou em medicina, uma atuação no mercado que pode ser promissor no interior do país, em diversas cidades, até cidades de médio porte. Há um mercado também em perspectiva de expansão especificamente na área do direito administrativo, como o professor bem disse, há licitações, há prefeituras, há governos de Estado. Há uma possibilidade de uma interiorização especificamente do profissional de direito nesse sentido? Eu costumo dizer que não só há esse mercado, como é necessária a intensificação dessa interiorização do profissional de direito administrativo. Eu vou dar duas razões por isso. Você pense, numa estrutura de município muito pequeno, ele tem que fazer uma licitação, no mínimo, ou num pregão, ou ele vai utilizar um convite, especificamente. Agora, você imagine que talvez nesse município não tenha ali um egresso desse município, formado em direito, com capacitação, atuando ali. Muito provavelmente, como eu vim do interior, se formou numa capital, numa grande cidade, e ali trabalha. Ele não retornou para prestar o seu serviço ali, mas o prefeito, a prefeitura precisa, e a Câmara Municipal, de assessores jurídicos, de alguém que possa dar um parecer em matéria de licitações, uma dispensa de licitação, que é coisa importante e muito séria, que pode gerar até crimes. Então, esse profissional é carente. Então, lá, o município realiza a licitação, o procedimento lá, mas talvez o egresso desse município, que se formou em direito, que se especializou, não esteja lá atuando, ele está fora. E nem sempre o profissional da capital quer se alojar num determinado município, até porque a demanda é pouca, precisa esporadicamente. Então, há necessidade. Então, até para se nomear um assessor jurídico da prefeitura, da Câmara Municipal, não é simples você encontrar esse profissional que tenha esse nível de especialização, porque não é comum, infelizmente, você se formar, se especializar e atuar especificamente como consultor assessor. E há uma tendência, claro, nos municípios maiores há um atrativo, paga-se uma remuneração melhor, mas há essa necessidade. Há muitos municípios com muita dificuldade do ponto de vista da improbidade, não porque teve o dolo, a culpa de fazer, a intenção de fazer algo irregular, mas não tinha o conhecimento necessário para se prestar uma boa consultoria jurídica, para se fazer um procedimento adequado, para se prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado ou da União adequadamente. E isso pode gerar o quê? Uma inegibilidade, uma suspensão de contratos ou outras consequências ainda mais graves do ponto de vista criminal. Quer dizer, há um círculo vicioso no sentido de que, não havendo esses profissionais lá, havendo um prejuízo da prestação do serviço público, isso vai gerar despesas e, muitas vezes, a necessidade de que um processo acabe, às vezes, entrando até se tornando um processo judiciário, para se sanar algum vício que tenha acontecido, às vezes até nem por uma questão de corrupção, nada relacionado com isso, mas porque o processo não foi bem elaborado e ficou padecendo de algum tipo de vício. Com certeza.